Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu acabei de falar desse destaque que eu estou criando agora, lá no Líder Parceiro, que é o seguinte: eu participo de reuniões. Ontem eu participei de uma reunião online. Quando eu estou embarcado, eu participo todos os dias de reuniões. Essas reuniões sempre são compostas de estrangeiros, pessoas que têm o inglês como idioma nativo, e brasileiros. Então, eventualmente, eu ouço coisas que podem não ser a melhor forma de se expressar. E eu decidi trazer isso para vocês. É óbvio que eu não vou poder gravar reuniões, nem filmar nada, mas eu resolvi fazer essas anotações e trazer aqui para vocês, para que caso vocês identifiquem que estão incorrendo nessa mesma falha, vocês possam se melhorar. Então é uma forma legal da gente ter aí uma experiência mais próxima daquilo que é a nossa realidade, de brasileiros se comunicando com estrangeiros aqui. Então vamos lá, a primeira, eu fiz algumas anotações, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umas 10 palavras em especial. Tem uma expressão aqui, e a primeira é a seguinte: a palavra OIM. OIM em português. OIM em inglês e no cenário offshore, você pronuncia OIM, que quer dizer Offshore Installation Manager, que é o gerente de uma instalação marítima. Ou offshore tem um significado bem peculiar, que quer dizer longe da costa, né? Mas a gente, quando vai traduzir, a gente não fala isso, a gente fala que é o gerente de uma instalação marítima. E nós, brasileiros, nós incorremos muito nesse erro de pronunciar siglas em inglês com a fonética brasileira, em português. E OIM é uma delas. Às vezes a gente fala metade da sigla em português, metade da sigla em inglês. Olha que louco. Então, apesar do inglês dessa pessoa que estava falando ser muito bom, na hora de falar duas siglas, ela deu uma vacilada. E em vez de falar OIM, ela fala OIM. Falava o O com a fonética inglesa, né? Ou. E aí, mas só que no I falava I. OIM. O I, independente se a palavra que ela representa tem som de I ou som de I, ela numa sigla sempre vai ser I. Sempre vai ser I. O VIP que nós falamos, né, com uma pessoa muito importante em inglês, VIP. Tem um programa de... Enfim, vou fazer a história curta. FISA, F-I-S-A. O I em sigla sempre será I. Então, com OIM não é diferente. OIM. Outra sigla do setor offshore que também é muito pronunciada errada quando falando em inglês por brasileiros é o ROV. A gente fala, entre brasileiros, a gente fala ROV, mas quando você está numa reunião falando com estrangeiros, você tem que falar do jeito certo. ROV. E ROV é muito frequentemente falado nas reuniões ROV. ROV. Fica o R com fonética de brasileiro em português e o OV em inglês. Isso é bizarro e eu acho muito esquisito isso. Então, lembrando, ROV, se você está falando entre brasileiros, beleza. Mas é ROV. ROV. Eu já falei aqui da palavra cement. Por causa do similar em português, cimento, muitas vezes a gente fala cement job, uma atividade de cimento, um serviço de cimentação, falando das plataformas. Aí a gente acaba trazendo essa pronúncia de cimento para a palavra em inglês, falando cement, não é cement, cement job, ok? E o mesmo vale para chemical, que é o químico, né? Tudo aquilo que envolve química, chemical. E aí, por causa do português químico, a gente fala chemical, não é chemical, chemical, ok? Chemical, se escreve com C-H-E, chemical, beleza? Mais uma palavra da reunião de ontem, culture. Essa é uma palavra que pode ser difícil, não difícil, mas precisa de prática para você pronunciar, porque ela se escreve com C-U-L, culture, e aí a gente tem a tendência de falar culture, não é culture. O U, nesse momento, ele tem um som diferenciado, culture,
quando você está falando de cultura. Treina isso. Co. Só fala co. Mas tenta falar com a língua, conforme você for falar a palavra completa. Culture. Beleza? Culture. Also. Palavra curta, mas frequentemente eu uso essa palavra sendo pronunciada com also. Com um A muito abertão. Also. Não é also. Also. Fechado, mais parecido com um O. Tranquilo? Also. Peoples. Acontece da gente botar people no plural. Singular, person, plural, people. Existe uma circunstância que essa palavra, peoples, existe, mas eu não vou falar dela agora, mas para uso geral, se você está falando de pessoas, people, sem S no final. Person, people, beleza? Person, people, plural, singular. In the other hand, eu ouvi isso ontem também. In the other hand. Na verdade é on the other hand, ok? Em sentido contrário ou por outro lado. On the other hand, não é in the other hand. On the other hand. Tranquilo? Para fechar, duas palavras aqui. Emergency, não se pronuncia emergency, emergência. Emergency. Ok? Pratica essa também. Tem uma prática parecida com culture. Emergency. E identify. Se escreve com I-D-E-T-I-F-Y. Mas eu ouvi na reunião identify. Você não identify nada. Você identify. O documento de identidade is your identity. Se você está identificando alguma coisa, identify. O objeto voador não identificado é o unidentified flying object. Unidentified, ok? Beleza? Então as lições dessa reunião ficam por aqui e quando eu participar de outra, beleza? Participando de outras reuniões eu coloco aqui, trago para vocês e eu queria saber de vocês quais dessas palavras ou expressões aqui você aprendeu hoje, aprendeu aqui nessa lição, qual dessas você talvez pense, putz, eu acho que eu falo isso errado, hein? Ou você conhece alguém que de repente está com essa dificuldade aí, tá bom? Tá incorrendo nesse mesmo erro. Então, manda o link do vídeo para ela, falou? Marca ela aqui. Tchau, tchau.